O programa Como Assim Candidato integra a cobertura eleitoral do Diário no Pleito de 2020. Cada prefeiturável teve até 1 minuto e 30 segundos para responder a 4 perguntas de temas variados. As entrevistas são conduzidas por Marcelo Martins e Pamela Rubim Mate. Advogado e empresário Evandro Ber concorreu pela primeira vez em 2000 como vice de Schirmer. Agora, ele disputa o pleito pelo Cidadania ao lado de Carla Kowalski. Candidato Evandro Ber, o senhor se coloca como um candidato da renovação, né? Porém, em 2000 o senhor foi candidato a vice do Schirmer, né? E ocupou cargos no governo Rigoto e Eder, MDB e PSDB, 2 partidos bem tradicionais. Por que a população deve acreditar que o senhor é a renovação, sendo que em vários momentos o senhor esteve junto do que é chamada a velha política? É uma excelente pergunta, Pamela. A questão da renovação não é uma questão ligada ao tempo. É uma questão relacionada a como é que eu apresento as minhas ideias, como é que eu conduzo a minha campanha. Ao escolher o Cidadania, eu já dei um exemplo claro de renovação. Ao invés de formar uma grande coligação com partidos que têm obrigações, que vão ter que lotear cargos, eu escolhi um partido que me desse plena liberdade, não só de dizer, apontar soluções, como escolher quadros, mesmo dentro dos outros partidos. E eu acho que, em termos de inovação, de renovação, de mudança radical como a estrutura da política profissional, isso quer dizer fazer o novo, fazer diferente. Fazer diferente, por exemplo, é se limitar aos recursos de campanha e dizer não para aqueles recursos que a gente acha que no futuro pode eventualmente comprometer as nossas decisões. E eu já tomei essas decisões. Por exemplo, assumiu a postura de ter junto na chapa uma mulher com posição protagonista e com tempo e liberdade para falar. O novo não é a idade, não é eu ter 40, 50 anos de política ou ter 5 ou 6 anos de política, é fazer de um jeito diferente. É colocar as ideias em primeiro lugar e a carreira política em último. É isso que é ser novo, é isso que é ser diferente. E aí sim, já tentei implementar essas ideias algumas vezes, mas infelizmente Santa Maria naquele momento ainda não estava pronto. E é por isso que eu volto agora. Talvez agora Santa Maria esteja pronto para aquilo que é diferente e que porque é diferente, é novo. Obrigada. Candidato Evandro Ber, uma de suas propostas é destinar recursos diretamente a cada bairro e garantir uma maior autonomia às comunidades, aos moradores desses bairros. O senhor, lhe pergunto, percorre, sabe quantos bairros tem em Santa Maria? A divisão dos bairros e a visitação direta delas é um processo que não deveria acontecer só na campanha. Recentemente nós tivemos uma experiência de um governo que foi muito bom em fazer essa visitação na fase prévia, mas que depois se distanciou e talvez hoje tenha grandes dificuldades porque não se comunica e não ouve mais a sua população. Mas não é só a população que precisa ser ouvida, as forças vivas, quando a gente se organiza numa associação, por exemplo, uma associação de bairro, e hoje as nossas associações, mesmo a UAC, estão completamente soltas e desconectadas do poder decisório. E decidir o que quer dizer? É dizer aonde o recurso é empregado. Não é votar em prioridade. Prioridade às vezes vão levar 3, 4, 5, 10 anos para acontecer. O que a gente pretende inovar é literalmente, sem perguntar qual partido, qual a vertente, controla a associação comunitária. Mas dentro daquilo que for a possibilidade do orçamento do município, pode ser 100 mil, 5 mil, 500 reais, mas entregar isso na mão do cidadão e dizer para ele, olha, toma as decisões de onde vai esse recurso. E isso é fundamental para aquilo que Santa Maria perdeu, que é a sensação de pertencimento. Entender que a democracia é participação. Não é só entregar o mandato para o teu político e esperar que dali a 4 anos, vou ver se está tudo resolvido. Não, ela é cotidiana, ela é diária, ela é cobrança. Eu me lembro de um dos primeiros debates que nós tivemos com uma associação que protege os direitos da mulher agredida e ela quase nos pediu desculpa, dizendo assim, desculpa se eu estou sendo agressiva. Não, não se pede desculpa. Isto é sociedade. Isto é civilização. E aí, o que nós temos feito durante a campanha e pretendemos levar durante todo o período é ir nas distantes comunidades, como estivemos, por exemplo, na Caixa d'Água. Perfeito, candidato. Quantos bairros Santa Maria tem? Não sei dizer no total. Tá certo. Então, dando sequência, o senhor tem como principal fiador da candidatura, né, o nome do seu pai. Como convencer o eleitor que o senhor tem propostas concretas e não é apenas a sombra do ex-prefeito Evandro Ber? Excelente pergunta. Aliás, eu recebi uma crítica na internet ontem que eu tenho falado pouco no nome do pai. Por que é tão presente o nome do ex-prefeito Evandro Ber e por que muitas pessoas imaginavam que eu ia centrar minha campanha essencialmente em dizer que eu sou filho dele? É porque, de fato, eu sou filho dele. E, de fato, eu acompanhei de dentro de casa a vida de um político que lidava para transformar
a vida das pessoas de um jeito mais radical. Como, por exemplo, a pergunta que tu me fizeste. Bom, se é relevante eu saber quantos bairros ou quantos distritos tem em número, se é importante eu me lembrar do nome da dona fulaninha, que é a prima do ciclano, é interessante, mas talvez o que tenha faltado em Santa Maria não é essa visão de síndico, mas a de prefeito ou de estadista, onde tu apronta grandes soluções. E por eu ter vivido isso dentro de casa, entender o drama humano que é de um político que ousa dizer para onde vai a cidade e como se transforma, é que talvez eu esteja pronto para ter a coragem de fazer isso. E nenhum outro candidato está fazendo. E esta é a grande diferença. Não por ser meu pai, mas por ter sido o último político que teve a coragem de propor futuro, de propor transformações e de aceitar, inclusive, a revolta popular, porque naquela época o buraco tinha, por exemplo, 75% de rejeição. E mesmo assim era uma obra necessária que transformou a cidade. E até hoje tem pessoas que continuam sendo contra. Então, não porque era meu pai, mas porque era um visionário. E os bons exemplos, assim como o Dr. Mariano, assim como tantos outros grandes homens de Santa Maria e mulheres, a gente precisa trazer essa lembrança. Muito mais que o futuro, talvez seja olhar um pouquinho para o passado. Candidato, o senhor falou em mulher. Ao contrário do senhor, a sua vice, Karla Kowalski, ela é uma novata na política, mas tem, pelo que a gente já sabe, já conversou com ela, a Pamela já entrevistou, tem muita experiência na área da saúde. Lhe pergunto, isso é suficiente para um cargo de vice? Absolutamente não. A Karla tem muito mais do que isso. A Karla, justamente por não trazer o ranço político, por não vir acostumada a todo tipo de conchavo, de arranjo, de acordo, ela vem com a mente livre para se focar na resolução dos problemas. Ela sequer está preocupada, por exemplo, o que ela vai fazer daqui a 2 anos, como já tem candidato dizendo que a melhor ação do governo vai ser justamente concorrer a deputado daqui a 2 anos. Ao escolher uma mulher independente, uma mulher que já teve a história de vida presente e marcando ela, trazendo as cicatrizes necessárias, ela tem maturidade para apresentar junto comigo as soluções. Então, viver a vida e livre e independente das amarras políticas e dos conchavos é que traz para a Karla uma qualidade, não só como cidadã, como mãe, mas como doutoranda em gerontologia. Então, acho que talvez seja uma das pessoas com qualificação de vida, com experiência e com qualificação técnica para, aí sim, com o amadurecimento político, apresentar as melhores soluções para Santa Maria. E é para isso que a gente está trabalhando junto. Perfeito. Fechamos, candidato. Isso aí. Muito obrigada.